Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de questões Banca FCC, Direito Constitucional, e agora com o tema, vamos dar continuidade ao tema Organização Política Administrativa. Então, bloco passado, vocês viram, na tranquilidade, tem doutrina? Tem decoreba? Tem decoreba, mas eu dei os bisuzinhos aí para vocês, facilitar a vida de vocês, meu velho. O bisuzinho facilita aí a vida de vocês. Então, na tranquilidade, na calma, para que vocês não errem mais questões aí envolvendo repartição de competência. Beleza? Então, suave na nave, suave na nave, suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Competência material. Então, falando em competência material, falando em competência material, constitucionalmente atribuída ao Estado. Olha aí, ao Estado da Bahia. Ao Estado da Bahia. Vê como é massa aí. Atribuída ao Estado da Bahia. A exploração direta por meio de concessão. Exploração direta por meio de concessão. Vamos lá. Dos serviços de transporte rodoviário, se é interestadual, não pode pertencer à Bahia. Beleza? Porque interestadual é mais de um estado. Então, isso compete, obviamente, à União. Serviço de radiodifusão sonora, edições e imagens também é da União, porque a União tem que regulamentar como um todo. Dos recursos minerais localizados em seu território. E vamos botar uma interrogaçãozinha aqui. Do potencial energético dos rios situados em seu território. Então, temos uma interrogação aqui, e dos serviços de gás canalizados. Qual seria? Pessoal, simples. Tudo que é minério, ouro, prata, ferro, é da União. E a gente vai ver quando a gente for ver bens. É tudo da União, meu velho. Tudinho da União, tudinho. E o potencial energético vai gerar energia elétrica dos rios também é da União. Nós vamos ver depois. Então sobrou o quê? Dos serviços de gás canalizado, que eu já falei para vocês, que aqui é vedado a medida provisória para fazer essa exploração ou essa concessão, não pode ser por medida provisória. Então, letra B, correta aí. A Constituição Federal, no inciso 1º do caput do seu artigo 24, estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. Competência concorrente. Se liga. De acordo com o texto constitucional, no que se refere à competência para legislar sobre direito tributário, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A gente já falou sobre isso, Realmente, a União vai fazer as normas gerais e os Estados e o Distrito Federal vai fazer as normas específicas. Mas se a União não fizer essa norma geral, ou seja, inexistindo lei federal, pode sim os Estados exercer essa competência legislativa plena. E o que seria essa competência legislativa plena? Legislar sobre norma geral e norma específica. Então, letra A, certíssimo.
Os estados não têm competência para legislar sobre normas gerais. Em regra, não. Mas, inexistindo lei federal, sim. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União, desde que exercida por lei complementar, não se limitará a estabelecer normas gerais. Opa! Se limitará sim, não é? Se limitará sim, então errado. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia, olha o erro aqui, ó, de todos os dispositivos da lei estadual. Foi que a gente viu? Só vai suspender aquilo que lhe for contrário. A competência da União para legislar sobre normas gerais limita-se à matéria relacionada com taxas federais, contribuições? Não, limita-se a toda matéria que seja de competência concorrente. Exemplo, direito tributário, urbanístico, financeiro, econômico, penitenciário e previdenciário. Por isso ele falou aqui, ó, direito tributário. Ao disciplinar a organização do Estado, a Constituição da República Federativa estabelece que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. A gente já falou sobre isso e eu disse para vocês o quê? Tem que se ligar tem que ser por lei complementar e que os municípios sejam limítrofes. Então, feito isso, está tranquilo, questão correta. Os estados podem incorporar-se entre si, podem. Pode subdividir-se? Pode. Pode desmembrar-se? Pode. Ou formarem novos estados ou territórios federais? Se tiver territórios federais, pode. Mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito certo, do Congresso Nacional, por meio de emenda, não. Por meio de lei complementar federal. Errado aí a letra B. Os territórios. Mas, Manuel, tu não diz que território não pode ter. Meu amigo, preste atenção. Não tem agora, mas pode existir? Pode. Entendeu aí? Não tem agora, mas pode existir? Pode. É só ler o artigo 33 lá. Artigo 33 da Constituição está dizendo que pode. Desde que esses territórios sejam federais. Não pode ter território estadual nem municipal, é território federal. E nesses territórios federais não é vedada a sua divisão em municípios. Então eles podem dividir-se em municípios. Terão suas contas submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União, TCU. Então só errado aqui, ó, que não é vedada. Pode ser subdividido sim em municípios. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços. Não é o município, é o Estado. Não é? Gás canalizado é Estado e não município. Compete privativamente à União legislar sobre floresta, caça, pesca? Não. É caça, pesca, floresta, meio ambiente. A competência é concorrente. Beleza? Eita, isso aqui é massa. Isso aqui é massa demais e a gente vai aprender legal, legal, legal. A representação de determinado Estado da Federação na Câmara dos Deputados é atualmente de 17 deputados federais. Diante disso, à luz da Constituição Federal, a quantidade de deputados estaduais na Assembleia Legislativa respectiva será. Isso aqui é artigo 27. E para isso eu vou colocar lá o artigo 27 para vocês fazerem a leitura. Artigo 27. Sim, deixa eu mostrar, eu já estou aqui, vamos lá para território.
A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios, tá vendo? Mas veja, ele sempre fala nos territórios federais, beleza? Não é estadual. Bora lá, artigo 27 agora. Esse artigo 27, a leitura é fraca demais. É bronca a leitura. Mas a gente... Poxa, já passei aqui. Mas a gente vai especificar para você, vai destrinchar e vai fazer você entender. Olha o que diz. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação na Câmara dos Deputados. Até aqui, beleza. Até a ideia é, para cada um deputado federal, eu tenho 3 estaduais. Tranquilo até aqui. A bronca é aqui, ó. E atingido o número de 36, será acrescido em tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. A bronca é aqui. Então, vamos lá. Pessoal, a regra é a seguinte. Primeira regra. Para cada deputado federal, eu vou ter 3 deputados estaduais. Essa é a primeira regra. Então, se eu tenho 8, que é o mínimo, eu vou ter 24 aqui. Se eu tenho 10, eu vou ter 30 aqui. Se eu tenho 12, eu vou ter 36 aqui. E aqui, eu só vou poder realizar essa regra até aqui. Passou de 12, passou de 36, não pode ser mais de 1 para 3. E o que será, Emanuel? Aí é aquela regra que ultrapassando serão acrescidos, tá. Você vai fazer o seguinte, você só vai fazer isso. Você vai fazer uma fórmula. A fórmula do Emanuel. Qual é? Você vai lutar para descobrir quantos deputados estaduais tem. Você vai pegar 24 mais o número de deputados federais que a banca vai dar, vai ser igual ao número de deputados estaduais. Essa é a fórmula do Emanuel. Com isso aqui, você mata qualquer coisa. Você só vai precisar disso, meu fera. Disso! Emanuel, não, tu tirasse esse 24. Eu terei aqui. Falei 36 lá e 12. 36 menos 12 deu 24. Não é? Ô, Emanuel, meu velho, esqueça isso aqui. Vá para a fórmula. Aqui é 100% garantido. Emanuel, tu não podia tirar 24. Não importa, Vitor. Se eu tirei 36 de 12 deu 24, não importa. O importante é que a fórmula é 100% garantida. Então, bora lá. Tem quantos deputados federais? 17. Então, 24 mais 17 vai dar igual a 41 deputados estaduais. Ó, tô aqui que é de Pernambuco. Tem quantos deputados federais aqui em Pernambuco? 25. Qual o número de deputados estaduais? 49, bebê. Entendeu isso aí? Então, ó, matou aqui 41. Matou. Eu só preciso saber disso. Então, se for até 12 deputados, eu vou utilizar 1 para 3. Passou de 12 deputados federais, ou seja, a partir de 13, a fórmula do Emanuel é igual a isso aqui. Logicamente que a banca vai ter que dar sempre o número de deputados federais. Não se preocupe. A banca tem que dar o número de deputados federais. Beleza? Então, grava. Essa é boa, né? E essa aqui é 100% garantida, beleza? 119. Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal,
legislar concorrentemente sobre. Então, vamos matar logo aqui. Desapropriação está dentro do bizuzinho Despacito, beleza? Que você já sabe que Despacito é competência privativa da União. Seguridade Social é o inverso de Previdência Social. Então, se a competência concorrente é legislar sobre direito previdenciário, obviamente sobre Seguridade Social vai ser da União. Então já acabou-se aí D e E. Há também, Manuel, por quê? Bora lá aqui, Despacito. Compete legislar privativamente a União sobre. Botar outra cor aqui. Desapropriação. Serviço postal. Águas. Morreu aqui? Ah, morreu aqui. Bora lá. Então tem essas duas. Organização do Sistema Nacional de Emprego e Condições para o Exercício de Profissões. A gente já viu essa alternativa em uma questão. Isso aqui é competência da União. Sobrou o quê? Criação, funcionamento, processo de juizado de pequenas causas. Letra B. Letra C. Questão 120, letra C. Ó. Questão de número 120. Segundo o artigo 1º da Constituição Federal de 88, o Brasil é uma república federativa. Esse termo exprime respectivamente. Eu já falei sobre isso já. Eu acho que, né? Não sei se eu já falei sobre isso. Eu acho que eu já falei, mas a ideia é o seguinte. Não falei sobre aqui não. Foi em outro curso de questões. Pessoal, vê só. Nós temos o seguinte. Nós temos forma de governo. A forma de governo são duas. República e monarquia. A nossa é república. Para você lembrar que forma de governo é por monarquia, tu faz assim, ó, fogo no remo. Forma de governo, república ou monarquia, beleza? O nosso regime de governo existe o regime de governo, existe a democracia e o autoritarismo. O nosso regime de governo é a democracia. Rego dá. Para você decorar, o rego dá. Para tu decorar, o rego dá. O rego dá. Regime de governo, democracia e autoritarismo. Beleza? Nós temos também dois sistemas de governo. Presidencialismo e parlamentarismo. O nosso sistema é presidencialista. Sigo, prepar. Sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. As nossas formas de Estado, na verdade, nós temos 5 formas de Estado, mas 2 é mais doutrinárias. Uma fica na Espanha e a outra fica na Itália. É mais específica desses 2 países. Na verdade, nós temos geral, ou seja, que pertencente a todos os países, nós temos federação, Estado unitário e confederação. Tá?
Então, você tem 5, porque você inclui Espanha, Estado autonômico, e a Itália, Estado regional. Mas isso são mais específicos desses 2 países. Regra geral, você tem esses 3. Para lembrar, isso aqui é massa. FE, fé. Fé no UFC. Fé no UFC. Forma de Estado unitário, federação e confederação. Ó, fé no UFC. Então, matando aí a nossa forma de república é fogo no remo, federativa, fé em UFC. Então, letra A, certíssimo, né? Sistema de governo, siga o preparo, presidencialismo e parlamentarismo, não é? E aqui a mesma coisa, forma aí sistema. Então, matou aí, prenderam aí direitinho, tranquilo. Aqui são bens dos Estados-membros, é aquilo que eu disse para vocês. E para isso, vamos para o artigo 20 e o artigo 26. Bora lá. Artigo 26 está aqui, ó, são bens dos Estados. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósitos, ressalvadas neste caso na forma as decorrentes de obras da União. Ou seja, que não for obra da União, é do Estado. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, sendo domínio do Estado, excluídas aquelas de domínio da União, de município ou de terceiros. Ou seja, que não for da União, do município ou de terceiros, essas ilhas oceânicas e costeiras pertencem ao Estado. Porra, Emanuel, costeira, vamos lembrar aí. Itamaracá, ilha de Itamaracá aqui, pertence ao Estado? Não. Pertence ao município. Beleza? Florianópolis não pertence ao Estado de Santa Catarina. A ilha Florianópolis pertence ao município de Florianópolis. Beleza? Tranquilo? As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre a União. Aí veja no artigo 20, aquilo que eu disse dos minérios. São bens da União. Eu quero, aqui, ó. Recursos naturais, mar territorial, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, inclusive do subsolo, beleza? Então, aquilo que eu disse, ó, tudo da União. Então, tá aqui, ó, artigo 20, tudo da União, que vocês viram lá, não é? Então, ó, a União praticamente tem tudo, meu velho. É tudo praticamente da União. Então, baseado nisso, vamos lá. Mar territorial, que se refira ao banho às áreas portuárias, os potenciais de energia ressalvada da União, percentual de aproveitamento. Não, mar territorial não pode ser do Estado. Mar territorial é da União, então letra não é. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, obviamente, banhou mais de um Estado, também não pode ser do Estado. Tem que ser da União. Os lagos que sirvam de limites com outros países. Outros países é território, é fronteira. Também não pode ser do Estado. As ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, bem como as países, e as ilhas não deixe que não sejam da União, nem dos municípios, nem de terceiros. Mostrei para vocês agora há pouco as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Letra E. Aqui é decoreba, né? Mas a ideia é, a priori, tudo é da União. O que sobra é do Estado. Relativamente aos Estados membros e municípios... Este é um lembrete de beber água. Alexa, pare. São reservados. Alexa, pare.
são reservadas, Alex, é uma onda. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Certíssimo. Está lá isso no artigo 25, né? Por quê? Porque a ideia, primeiro, é que a competência do Estado é uma competência residual, é uma competência remanescente, né? Residual, remanescente. Por gozar de capacidade de auto-organização e auto-legislação, os Estados-membros podem editar livremente as constituições e leis pelas quais se organizaram e serão regidos. Errado. Por que, Manuel? Está errado. Eles não podem. Eles não têm capacidade de auto-organização, de auto-normatização, sim. Mas lembre-se, a Constituição Estadual está aqui. Quando eles vão fazer leis, quando eles vão editar normas, não pode essa edição ser livremente. Tem que observar os princípios da Constituição Federal, porque é a Constituição Federal que dá fundamento de validade. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Estadual, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados, onde houver dos Conselhos ou Tribunais de Contas do município. Será exercido, o erro está aqui, será exercido pelo Poder Legislativo municipal e não estadual. É municipal e não estadual. O resto está tranquilo. Por ser a República Federativa do Brasil indissolúvel, os Estados-membros não podem incorporar-se. A gente já viu que pode, desde que haja plebiscito, desde que haja uma lei complementar federal. Então, errado também, letra D. Por não serem entidades federativas, os municípios não gozam de capacidade. Opa! São sim, são entes federativos, ó. Quais são os entes da República Federativa do Brasil? Estados, Distrito Federal e os municípios. E se a gente considerar como competência, também entra aí a União. Então, errado, letra E. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Ó, aqui é filé porque a gente coloca logo o despacito aqui. Desapropriação. Despacito é o quem? Da privativa da União. Então morreu. Trânsito e transporte. Também sobrou orçamento, registro público e população indígena. População indígena é de interesse da União? É. Então morreu aqui. Faltou isso aqui e isso aqui. E aqui eu vou botar o bizu todo. Ó, qual é o bizu? Vamos lá. O capacete de PM e o despacito foram ao registro público. É o bizu completo. Então, são competências privativas da União legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual, não é matéria de procedimento processual, é sobre processo e competência marítima, né? E desapropriação, serviço postal, águas, comércio interestadual, internacional, trânsito e transporte, organização e registro público. Então, morreu aqui registro público, sobrou o quê? Orçamento. E última questão. Será incompatível com a Constituição a lei complementar estadual que institui a região metropolitana consistente no agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Não é incompatível, não é compatível. Então, letra A é compatível, não é incompatível.
Lei complementar federal que autoriza os estados a legislar sobre questões específicas em matéria de direito do trabalho. Não, por quê? Porque direito do trabalho é competência privativa da União. Então não pode haver lei complementar, não é? Para tratar sobre questões específicas de direito do trabalho, porque isso é competência privativa da União. Opa, peraí, perdão. Aqui estaria correto, pelo seguinte. Peraí. Lei que autoriza o Estado sobre questões específicas em matéria de direito do trabalho. Pode. Por quê? Perdão. Apesar de ser competência, preste atenção, apesar de ser competência privativa da União, as competências privativas podem ser delegadas. Tá? As competências privativas podem ser delegadas por meio de lei complementar. Então se liga, ó. Direito do trabalho é competência privativa da União? Sim. Pode ser delegada? Pode. Aos estados e ao Distrito Federal por meio de lei complementar. É isso que a letra B está dizendo. Então, é compatível sim, desculpe. Será incompatível com a Constituição a lei municipal que autoriza a exploração direta? Sim, aqui sim. Achamos. Por quê? Porque essa competência é do Estado e não do município. Estadual que dispõe sobre a criação, pode, porque é por meio de lei complementar, e municipal não, porque a gente já viu que essa competência é do Estado. Então, com isso, fechamos aí mais um bloco de questões aí de direito constitucional. Então, aí já está, né, tranquilinho aí, né? Vimos aí essa organização política administrativa massa de se trabalhar. Muito massa de se trabalhar. Não é? Então, ó, com isso, fechamos o nosso bloco. Suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!